Vamos agora ver os principais conjuntos numéricos, começando pelo conjunto dos números naturais, simbolizado por n. O conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Alguns autores não incluem o zero no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais sem o zero será denotado por n asterisco. Veremos alguns subconjuntos. M2, o conjunto dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4 e assim sucessivamente. Usamos esse 2n para dizer qual é o padrão dos elementos do conjunto. Por exemplo, n igual a 3. 2n é 2 vezes 3, que é 6. Então, 6 é um múltiplo de 2. Se n for igual a 5, 2n é igual a 2 vezes 5, que é 10. 10 é um múltiplo de 2. Considerando esse n como números naturais, 2n sempre será um múltiplo de 2. Outro exemplo, D15, conjunto dos divisores de 15. Consideramos que o número é divisor de 15, se ao efetuar a divisão, temos um resto zero. Por exemplo, 15 dividido por 3 resulta em 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Logo, o resto dessa divisão é zero, e 15 é divisível por 3. O conjunto dos divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Outro exemplo. X pertence aos naturais e x é menor ou igual a 5. Uma vez que os naturais começam com o número 0, esse conjunto é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 inclusive, já que dizemos que o x pode ser igual a 5. X é menor ou igual a 5. Outro exemplo. X pertence aos naturais e x é maior do que 5. Nesse caso, o 5 não está incluso. O x começa depois do 5. Então, temos 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Vamos lembrar essas notações. Esse daqui significa maior do que. Logo, 5 é maior do que 3. Outro exemplo. Quando temos um tracinho embaixo, lemos maior ou igual a. Por exemplo, 5 é maior ou igual a 3, já que 5 é maior do que 3. Também temos 5 maior ou igual a 5, já que 5 é igual a 5. Da mesma forma, esse símbolo significa menor do que. Por exemplo, 3 é menor do que 5. Além disso, quando colocamos o tracinho embaixo, lemos menor ou igual a. Por exemplo, 3 é menor ou igual a 5, porque 3 é menor do que 5. E 5 é menor ou igual a 5, já que 5 é igual a 5. Vejamos mais exemplos. 3 é menor do que 5, e 5 é menor do que 10. 10 é maior do que 5, e 5 é maior do que 3. Se x pertence aos naturais, e x for maior do que 0, e x for menor ou igual a 3, então temos que x pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. X não pode ser 0, pois não tem um tracinho embaixo do símbolo de menor. E x pode ser 3, pois aqui eu estou dizendo que x é menor ou igual a 3. Outro subconjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números primos. Lembramos que os números primos são os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 5. Ele é divisível por 1,
5 dividido por 1 dá 5, resto 0. 5 dividido por 5 dá 1, resto 0. Se eu tentar dividir 5 por qualquer outro valor, a gente não tem uma divisão exata. Por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o resto é 1. Significa que 5 não é divisível por 2. Da mesma forma, não é divisível nem por 3 e nem por 4. Logo, 5 é um número primo. 4 não é primo. Vejamos. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4, resto 0. Logo, os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Como eu tenho um divisor diferente de 1 e dele mesmo, 4 não é primo. Assim, temos o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Aqui, eu coloquei os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Note que 1 não é um número primo. Vamos agora falar do conjunto dos números inteiros, simbolizado por este Z. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais 0, 1, 2, 3 e seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3, também um conjunto infinito. Temos os subconjuntos inteiros não nulos. Da mesma forma, eu simbolizo com Z asterisco para falar do conjunto dos números inteiros sem o zero. Simbolizamos com Z menos para falar do conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, os números negativos, incluindo o zero. Analogamente, os números negativos, Z menos com asterisco. Agora, só temos os números negativos, não tendo o zero. Lembre que zero é um elemento neutro, não é nem negativo e nem positivo. O conjunto dos inteiros não negativos, simbolizado por Z+, é o conjunto dos positivos, incluindo o zero. E o conjunto dos números positivos, simbolizado por Z mais asterisco, só tem os números positivos, sem o zero. Vejamos agora os subconjuntos de Z. Por exemplo, x pertence a Z e x é menor ou igual a 5. Esse conjunto são números menores do que 5, incluso o número 5, já que x é menor ou igual a 5. Então, temos todos os números negativos, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Outro exemplo. X pertence a Z com módulo de x igual a 5. Vamos lembrar que x é um valor absoluto. Se o x for positivo, o módulo de x é x. Se x for negativo, o módulo de x é menos x. Por exemplo, módulo de 3 é 3. Módulo de menos 2 é 2, já que menos 2, colocaríamos um menos na frente, pela definição, módulo de x igual a menos x, menos com menos ficou mais, resposta 2. Para o nosso exemplo, estamos pensando quais são os valores de x em que módulo de x é igual a 5. Bom, se o x for positivo, o módulo de x é igual a 5, significa que x é igual a 5. Se o x for negativo, teríamos que colocar um menos na frente. Então, x pode ser 5 ou menos 5, e esse é o conjunto solução. Vamos falar de algumas operações no conjunto dos números inteiros, começando pela soma e subtração. Exemplo: menos 5 mais 7 é igual a 2. Quando falamos de soma e subtração, devemos sempre considerar o sinal do número maior. 5 menos 7 é igual a menos 2.
Aqui, pensem sempre em saldo bancário. Pense assim, você tem R$ 5 na sua conta. Você sacou R$ 7. Então, você tirou mais do que você tinha. Ficou devendo. Sinal negativo. Outro exemplo. -9 mais 4. Da mesma forma, a resposta vai ficar negativa. 9 menos 4. Agora, o maior valor é positivo. Então, a resposta fica positiva. -5 menos 7. Bom, aqui a gente já estava devendo um valor e sacou outro valor. Então, aqui a nossa resposta vai ficar negativa. Da mesma forma, 5 mais 7 fica positivo. Pensando no saldo, a gente tem R$ 5. Eu deposito R$ 7. Então, o valor fica positivo. -9 menos 4 também fica negativo. Eu já estava devendo R$ 9. Saquei R$ 4, ou seja, retirei da conta R$ 4. Então, eu estou devendo um número maior. Da mesma forma, 9 mais 4 igual a 13. Conclusão. Temos como regra, para dois números com sinais opostos, fazemos a subtração dos dois, em valor absoluto. Usamos o sinal do número maior. Para dois números com sinais iguais, fazemos a soma em valor absoluto. Usamos o sinal dos dois. Por exemplo, nesse caso, o que nós fizemos? 5 mais 7 e preservamos o sinal negativo. Nesse caso, 9 mais 4 e preservamos o sinal positivo. Se os números forem opostos, a resposta é 0. Exemplo: 5 menos 5. 5 é oposto a menos 5. 5 menos 5 é 0. Multiplicação. Vamos lembrar como fazemos a multiplicação. Exemplo: 4 vezes 5 significa que repetimos a parcela 5 4 vezes e fazemos a soma, que resulta em 20. 5 vezes 4. Repetimos a parcela 4 5 vezes e fazemos a soma. Note que a ordem da multiplicação não importa. 4 vezes menos 5 significa que repetimos a parcela menos 5 4 vezes, resultando em menos 20. Menos 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5 é o oposto de 4 vezes 5. Logo, repetimos a parcela 5 4 vezes, resultando em 20. Como menos 4 vezes 5 é o oposto de 4 vezes 5, temos que menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. Faremos mais alguns exemplos. Menos 5 vezes 7 é igual a menos 35. 5 vezes menos 7 também é menos 35. Menos 5 vezes menos 7 é igual a 35. E 5 vezes 7 também vale 35. Temos assim as regras. Dois números com sinais opostos, a nossa resposta terá um sinal negativo. Dois números com sinais iguais, a resposta será um valor positivo. Se multiplicarmos um número por zero, por exemplo, 5 vezes 0, teremos como resposta 0. Podemos resumir essa regra na tabela. Positivo vezes positivo, resposta positiva. Negativo vezes negativo, resposta positiva. Ou seja, sinais iguais, resposta positiva. Positivo vezes negativo, resposta negativa. Negativo
vezes positivo, resposta negativa. Ou seja, sinais opostos, resposta negativa.